Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Open Talks, o seu podcast, não o seu episódio, o seu podcast. Pode ser que seja o seu episódio favorito. Pode ser que seja. Eu acho que tem grande chance, porque hoje nós temos 2 Silvios aqui no estúdio. Ou não, né? Dependendo de como seja. Olha, o não vai falar isso, hein? Mas por que temos 2? Poxa. Vai, Silvio! Hoje eu não estou aqui com o meu carequinha amigo, lindão, favorito, Gui Barreiro, mas ele está ouvindo em algum lugar desse planeta, mas porém eu estou com o meu grande amigo cabeludinho que fez implante, era careca, mas fez implante, Thiago Caserta, aqui comigo. Cara, mas tá muito mais bonito, muito mais... Eu, se fizesse, não ia dar certo, mas você ficou lindo, todo mundo cara. Dá certo, cara. Me passa o contato depois? Lógico. É isso aí, cara. Mas o mais importante não é que nós estamos aqui. O mais importante é que nós temos um cara aqui que é muitas coisas. E vou começar falando pela parte mais importante, né? Ele conseguiu conquistar a Elis. Regina? Não, é outra Elis. Muito mais legal que a Regina e mais viva que a Regina. Regina morreu? Eu não sei, cara. Caraca, velho. Pois é. Boa. A Elis, ele é pai da Duda e do Lipão. Grande Lipão, salve. Encontrei com eles lá em Carneiros, cara. Foi legal aquele dia. Ainda bem que a gente não combinou, né? A gente não combinou e se encontrou na Praia de Carneiros. Foi sensacional. Réveillon? Não, cara, foi um dia normal. Um dia qualquer na vida de nós dois. Exatamente. A gente faz isso na quarta-feira. Vai pra Praia de Carneiros. É uma quarta-feira de um herdeiro, né, cara? É isso aí. Cara, ele é arquiteto especialista em desenvolvimento de aplicações na AWS, na Amazon Web Services. Ele vai explicar pra nós o que é isso, cara. Uhum. Ele já... Você lembra, Thiago, a linha de escada que a gente conectava pra fazer para conectar no ICQ? Sim, sim. Conheci minha mulher no ICQ, cara. By the way, tá? E deu certo. Caramba. Esse é um caso de sucesso. E não do tinha ICQ, nem foto inclusive. na época, assim. Não tinha, cara. Ele trabalhou na AOL, cara. Caraca. Olá, você está online. Vários CDs da AOL, revistinhas e enfim, memórias. Ele diz que era uma criança tímida. Ué. Ele criou o método TPZ, o método Topzera. Era pra falar que TPZ significa Topzera? Não já sei, falamos, mas eu né? já falei. Mas é legal porque veio... É que eu não gostei do nome TPZ, aí eu gostei, gosto mais cara. de Topzera. Me lembra de DMZ, assim, sabe? Nossa, essa daí é... Tudo que tem 3 é bom, né? Exatamente, cara. E ele promete ajudar as pessoas que sofrem de glossofobia. Glossofobia. O que seria glossofobia? Cara, não sei, ele vai explicar daqui a pouco. Ele acabou de ser convidado para fazer uma série de outras coisas que nós vamos também falar bastante. E ele é nada mais, nada menos do que o Fernando Zapata. Fernando Zapata, seja bem-vindo, garoto! Croque, traz ele pra cá. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Vulgo Sapatinha, topzera pros brothers. Ele se apresentou de Fernando aqui, eu não entendi quem era. Eu também fiquei Só conheço como Sapatinha, Sapata. Cara, bem-vindo, velho. Obrigado pelo convite. Não representa muita sanidade isso da sua parte. Mas, cara, pra começar, eu já vou jogar pra você e você faz. Joga. Onde nasce Fernando Zapata? E conta essa história desse moleque tímido aqui que tinha medo de falar em público, de aparecer, que se escondia. Conta aí, cara. Mas essa é muito... Ah, não, agora não pode mais. Sai, Silvio, sai desse corpo. Sai, não existe. O problema do Silvio é que ele toma conta de você, conta, cara. foda. Primeiro, obrigado. Muito louco estar aqui. Eu nunca recusaria um convite de vocês antes de saber do que eu tô falando. Então aceitei, tô aqui, mas é muito bom. E vou me esforçar para não fazer o Silvio no meio do caminho. Cara, prometo. por favor. Pode ser pitadas do Silvio. Pitadas do Silvio, porque eu acho que a gente precisa passar seriedade, né? Total. Seriedade. Muito, então muito. Vamos falar sério. Então. Agora a gente mudou. Música séria. Música séria, por favor, né, DJ. Nasci em Santo André, no Hospital e Maternidade Brasil. Opa. E aqui começa a primeira curiosidade. E você, muito breve. Um belo dia, tava na casa da minha mãe, aqueles almoços de domingo, e aí a Elis, minha esposa... Você nasceu e já tava na sua... Cara, eu fiquei na dúvida também. Não, então volta, calma. Beleza. Nasci no Hospital Brasil, lembra? Aí um belo dia, né?
muitos anos depois, acho que uns, sei lá, 27 anos depois do meu nascimento, ou seja, eu tinha 27 anos. Domingão, casa da minha mãe. Aí a gente procurando certidão de nascimento. Eu não lembro por que raios minha esposa queria minha certidão de nascimento, mas pô, vamos lá atrás da certidão de nascimento. Aí abri aquela caixa bolorenta cheia de documento, achei minha certidão e fui cair na besteira de ler. Tava lá. Fernando Ramirez Zapata, bababá, nascido, tá o horário em casa. Ué. Acabou minha vida. Acabou minha vida. E isso coincidiu com uma outra coisa que também tinha acabado com a minha vida. Minha mãe mentiu pra mim. Cara, ó, eu sou de novembro, né? 5 de novembro. Meu ascendente era Plutão, que já não é mais planeta. É verdade. Então, assim, na mesma época, eu perdi o ascendente que saiu, que era planeta, virou sabe-se lá Deus o quê. Sim. E eu descobri que na minha certidão tava que eu nasci em casa e não no Hospital Brasil. Quem Aí eu, está mentindo? puto, né? Imagina, fui puto. Cheguei na mesa e falei, puto. Não sei se pode palavrão, mas a gente fala, puto. Cheguei lá, falei assim... Falei assim, mamãe, por favor, você pode me explicar Mamãe. isso? Mamãe. Você puto é assim, né? É. O que é isso aqui? Nasci em casa. Ela falou, não, você nasceu no Hospital Brasil, filho. Eu falei, não, tá aqui Caramba, que eu a mãe nasci dele é em o Silvio casa. Santos. Pro momento eu falei. Agora, A mãe como é o nome dele da sua mãe? Fátima. Fátima. Fátima não é o Silvio. Não é o Silvio. Não Sua é. mãe não é o Silvio. Ela tá mais pra Hebe Camargo. Tá bom. Aí, ou pra Ana Maria Braga. Caraca. Dona Ai, Fátima. Não vai ter almoço domingo. não vai Ai, ter. que merda. Aí mostrei pra ela, ela falou assim, não, foi no hospital. Eu falei, então você pode me explicar? Ela falou, então, tem uma explicação fácil. É porque se você falasse que nasceu em casa, era mais barato o registro. Isso explicou tudo. Eu falei, caramba. Faz sentido. Ela falou, mas fisicamente de verdade, foi no Hospital e Maternidade Brasil. No dia 5 de novembro de 1982. Nossa. Olha, você é um millennial, então. Mas e aí, cara? Mas você era um cara tímido mesmo? Sempre fui. De verdade? Mas, tipo, dá um exemplo de timidez, assim. Será aquele cara que não queria... Ficava no cantinho lá na classe, que todo mundo fazia bullying porque não falava com ninguém, você não jogava bola? Qual que era o problema? Eu tinha o estereótipo do CDF. Né? Então, assim, estudava... Você é nerd mesmo, né, velho? Não sou, eu era. Aham. Depois que... Não sou. Para, pelo amor de Deus. Aí... Não, ele não é, não. Fica tranquilo, a gente Exato, não vai. cara. Eu não falei do livro ainda, né, cara? Eu não falei do livro. Eu vou falar do livro Depois daqui a eu pouco. conto a história. Outro acidente de percurso. Aí, cheguei, né? Super tímido. Eu vivia atrás da saia da minha mãe. Sabe assim? Vamos em tal lugar. Ficava lá, não conversava com ninguém. As pessoas vinham falar comigo e ficavam, sai. Manco, sai. Sabe? Não ficava... Não era o popular da escola, o envolvido. Não era, não. Jogava futebol, né? Tinha toda essa parada. Mas depois de muito tempo e terapia, eu fiz uma reflexão importante. As coisas aconteciam na sala, o apocalipse zumbi imperava, pessoas caíam e tava eu lá quieto. E aí, né, durante essa reflexão eu falava, a ideia foi minha. Mas alguém executava. Então eu sempre fui a mente... Cabeça do mal. Que Brilhante. ficava... E se alguém colocasse uma mochila no corredor para a próxima pessoa, sei lá, tropeça e cai. Aí um amigo, cara, sua ideia foi genial. De repente tinha uma mochila no meio da sala. Então eu sempre fui tímido, eu sempre fui o cantinho atrás da barra da saia. Sempre fui esse aí. Bizarro, né, cara? Bizarro. Cara. Eu era mais ativo. Eu tinha as ideias, mas eu fazia porque eu queria dar risada mesmo. Mas tenho muita vergonha de muita coisa errada que eu fiz quando era pivete. Assim, coisas que hoje são absolutamente Você seria inaceitáveis. preso. Exato. Coisa seria, no mínimo, cancelado, com certeza. Exato, cara. Mas enfim, isso é uma outra história aí. Mas, cara, e aí? Aí você, nessa pegada, porque você é um cara técnico, tem um background técnico pra caramba. Cara, eu vou falar que é um dos devs mais alucinados, inteligentes que eu conheço do mercado. Cara que obrigado. manja muito de Obrigado. arquitetura. Obrigado. Mas, cara, de onde vem como é que você chega na tecnologia? Porque tem muita gente que vai estar ouvindo a gente aqui, cara, que o cara... Ele quer entender o perfil. O que faz um bom profissional, né? A gente tá numa fase aí que desenvolvedor é extremamente importante e a gente sabe que você começou nessa parada, né? Hoje, as aplicações e tudo que existe aí no mundo, que as pessoas tocam no celular, etc., tem alguns milhares de devs ali por trás. O que te fez seguir esse caminho? O que você acha que te fez se tornar, e eu estou falando, você não vai falar, mas se tornar um excelente profissional nesse mercado? Boa. Vocês já ouviram falar
num negócio chamado Feira de Utilidades Domésticas, a tal da UD, muito tempo atrás, numa terra distante, longe Nunca da fui. civilização. Nunca Eu fui. já fui. Você já foi? Eu fui. Caramba. O D era legal demais. Para quem, né, não é dessa geração, o D era uma feira que acontecia lá no Expo Center Norte, gigantesca, onde eram apresentados os eletrodomésticos do futuro. Então a gente tinha coisas incríveis, como videocassete, rádio com um carrossel giratório de 5 CDs. Depois vocês pesquisam aí o que é CD, que vocês não vão lembrar o que é. Então eram coisas extremamente modernas. E uma dessas coisas era um computador. Estava lá ele, um PC 486 DX2 66, que era incrível. Já era top, cara. Isso daí já era top. E custava uma fortuna. Era uma fortuna. Aí um belo dia na feira de UD, né, com a minha avó, saí de lá, falei assim, é isso, eu quero um treco desse aí. Aí infernizei a vida da minha mãe e da minha avó, e elas meiaram e me deram esse super computador. Então eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos. E aí eu tenho uma irmã mais nova, né, a Carolina, 9 anos mais nova do que eu. Salve, Bolota. Beijo. Amor de irmão é sempre Cara, Bolota incrível, é da hora, né? É sempre É que Não tem- fala, velho. Deixa só ele. A irmã dele tá puta com ele, vai ficar puta com você também. Não, mas, cara, é da hora, assim, os apelidos, né? A gente É, notar os carinhosos, apelidos. muito carinhosos. Dá pra ver que o amor impera. Amor impera. Aí minha mãe sempre falava, você precisa brincar com a sua irmã. A diferença era muito grande. E aí eu precisei inventar algo que funcionasse. O que eu fiz? Abri um aplicativo fantástico chamado DBase 3 Plus. Nossa. Eu criei uma aplicação de mercado. Eu criei um mercadinho, né, com 12, 13 anos, pra brincar com a minha irmã. Tipo, na raça, sem Na raça. livro, porque não tinha Tinha um internet. help, tinha um help, não tinha nada. F1 Internet. e tal pau, né, velho? Internet. Não tinha fax mode. Isso é louco, isso não existia. A galera acha que hoje em dia pega o celular e conecta a internet. Não, é outros tempos. Sim. Aí peguei, criei o mercadinho, minha irmã vinha com uma coisinha plástica, falava assim, aqui ó, maçã. Eu ia lá e vendia o negócio pra ela. Enquanto ela ia lá buscar as frutinhas de plástico, eu ficava mudando a minha aplicação, o meu software. Então, nesse momento, eu comecei a desenvolver, Não é normal isso. né? Em Basic, Clipper, Summer Basic, 87, velho. COBOL. Basic. Eu ficava fazendo essas coisas. Eu só fico imaginando a irmã chegando aqui, trouxe a maçã ali. Peraí que tenho que debugar aqui. Deixa eu debugar a aplicação. Não tá funcionando. Esse campo é inteiro, não é... Chave violada, né? Sei lá, alguma coisa assim. Não dá pra digitar 2,50 porque eu usei Inter. Integer não pode. Não pode. É isso. E foi aí que eu comecei nesse mundo de desenvolvimento. E um aninho depois, meu tio comprou um posto de gasolina e ele precisava de um software. Aí eu comecei a desenvolver o software para o posto de gasolina dele. Então, aí eu começava a mexer com outras Mas coisas. você viu que era sério. E aí eu fiquei nessa vida, né, desenvolvendo software para posto de gasolina. E aí já conhecia a tal da internet, né? E assim ia. Tinha um US Robotics lá pra conectar, né? Pô, eu tinha um US Robotics, um Tricon 33 Tricon, é 600. topzera, velho. Muito bom. E aí eu fiquei nessa vibe até os 18 anos. Então até os 18 anos eu desenvolvia, usando aquela prática do melhor esforço. E aí eu me apaixonei por desenvolvimento e tecnologia, porque eu literalmente vi e entendi que com conhecimento de software, de programação em geral, eu poderia fazer coisas que estavam na minha cabeça e que eu não precisava pedir para ninguém. Então eu falava assim, nossa, e se eu fizesse um aplicativo para gravar compromissos, controle financeiro, sabe essas loucuras? E eu comecei a fazer os meus. E você acha que o teu perfil introspectivo também te ajudou? Porque de alguma forma ali era uma maneira de você materializar. A máquina era mais fácil de lidar do que as pessoas para você naquele momento. Sim, sem dúvida. Porque, né, tenho amigos daquela época até hoje e, assim, lembranças óbvias de estamos brincando na rua, estamos fazendo isso, mas sempre tinha um momento do dia que eu tava ali com a máquina tentando descobrir algo diferente. Então, inúmeras vezes eu ligava para minha mãe e falava assim, mãe, ferrou, preciso levar o computador lá no Inácio, que era a loja de computadores. E ela falou assim, por quê? Eu falei, parou de funcionar. E aí minha mãe tinha que pagar, na época, um valor alto para formatar a máquina, né? E colocar o sistema operacional e tudo mais. E aí eu quebrava, ela pagava, ele arrumava. Aí uma hora eu falei assim, não é possível, né? Tem que ser diferente. Eu aprendi a arrumar também. Então, todos os dias eu tinha um momento com a máquina, né? Que era criar coisas, estudar e fazer coisas naquele momento inúteis que depois eu entendi que fizeram muita diferença na minha carreira. Muito legal. E, cara, você
acabou se destacando com uma certa agilidade no mercado e liderar pessoas, muitos times, você teve a oportunidade de liderar times e, enfim, desenvolver também essa habilidade. Aí começa a mudar? Quando é que começa a mudar? Porque hoje você é um cara extremamente... Você é um comunicador, você é um estrategista de comunicação. A gente vai falar muito sobre isso. Quando é que começa? Quando é que você olha e fala assim, cara, olha, as pessoas não são tão ruins assim. Quero conversar E esse com elas. computador é legal, mas talvez não seja tão bom assim. Dá para eu equilibrar um pouco mais as coisas. Quando é que isso vem? 18 anos, saí do posto, fui para América Online. E aí... AOL? AOL, grande AOL. Salve AOL, Pô, olha só. Não, essa empresa era... Hoje é uma finada, mas, cara, era uma empresa... Ela comprou a Time Warner, né? Só pra você ter uma noção da grandeza. Cara, eu lembro de itens decorativos feitos com CDs da AOL, né, cara? Você lembra? Árvore de Natal. Árvore de Natal, claro. Pode crer. Com um monte de coisa, né, a galera fez. E foi muito louco que na América Online eu entrei para fazer parte do time de atendimento e aí tinha um amigo, e foi ele, acho que começou essa brincadeira de comunicação na minha vida, que foi o Diego Ribeiro, né? Carinhosamente a gente chama ele de Tu, né? Porque as coisas de Tu são grandes, ele é um grande cara, entendeu? Pegou? Pegou a piada? Boa, pegou. Boa. E aí tinha que treinar novos colaboradores. Então chegava lá a galera e falava, pô, precisa dar um treinamento. E aí um belo dia, de Tu me liga, já tinha celular nessa época, ele falou assim, Fê, precisa dar um treinamento pra galera, eu não vou chegar. Eu falei, tá bom, a galera espera. Ele falou, não, você vai. Aí eu entrei na sala e falei, caramba. Então eu comecei de forma instintiva repetir aquilo que eu via ele fazendo. E super funcionava. Então, nessa hora, eu já era super sociável, né? Já estava no auge dos meus 18 anos. Era a sua melhor versão. Era a minha melhor versão. Mais sociável possível. É isso. E aí eu comecei a me desafiar, de certa forma. Porque na American Online, na época, uma mega empresa, conhecia muita gente lá dentro, já era uma referência técnica e passei a dar treinamento para os novos colaboradores. E aí eu falei assim, caramba, gostei disso aqui. Estar num palco ou estar mais do que no palco, porque eu acho que o palco é a forma. Uhum. Levar uma mensagem para as pessoas começou a fazer muito sentido para mim. E aí conecta com o que você falou, de liderar equipes, enfim. Eu sempre tive um perfil de liderar, de alguma maneira influenciar. Sem dúvida. E nunca foi aquela influência pensada, sabe? Não, vamos agora vir aqui porque a gente precisa levar o barco para esse lado. Enfim, nunca. Uhum. Foi sempre muito natural. Quase que instintivo, assim. Muito, muito instintivo. E depois de muito tempo, eu entendi a motivação disso. E foi um aprendizado do palhaço, né? É uma frase que vale trazer para cá. Um palhaço interessante é um palhaço interessado. E eu sempre fui muito interessado. Então eu acho que por eu ser interessado no que o outro tinha para me contar, eu me tornava interessante dentro daquele contexto. E as pessoas me ouviam. E aí, de forma natural, as pessoas olhavam e falavam, não, que legal, vamos fazer algo juntos. E aí isso começou a drivar para o lado de liderança. Começou a descobrir isso, sei lá, 4 anos atrás. Cara, que legal, porque você falou que para você, enquanto líder, e líder não é porque você colocava um badge de líder no peito, né? Mas Até porque não era. Até porque não era. Mas a liderança, ela é muito mais ampla do que isso, né? Para que você fosse ouvido enquanto líder, você precisava ouvir as pessoas e se conectar a elas genuinamente. Esse é um aprendizado que hoje, né, para quem nos ouve e nos assiste, eu tivesse que dar uma dica, primeiro você tem que ouvir. Primeiro você só vai ouvir. E aí depois de refletir, você vai e fala. Faz uma diferença enorme. Sem então, dúvida. E esse aprendizado do palhaço, que me veio há, sei lá, uns 4 anos atrás, quando eu ouvi essa frase, um filme na cabeça. Um filme. Vários momentos na minha vida, essa frase começou a fazer sentido. Eu falei, caramba. Então, ouvir não é estar ali, tô te ouvindo. Não. É momento presente. É estar ali presente,
sendo interessante porque você está interessado no outro e depois no que o outro tem a dizer. Então, porque se você só estiver interessado no que o outro tem a dizer, também não funciona. Então, você tem que ter, primeiro de tudo, esteja interessado no outro. A partir Genuinamente. Dali, genuinamente. Perfeito. Genuinamente. Acho que isso é super importante. E a gente fala... Hoje, né, é curioso a gente dizer que esse é o modelo de liderança moderno, né? Porque é um modelo que não é baseado no poder, né? Do tipo, eu sou essa posição, então você tem que me ouvir. Mas é uma liderança muito mais rede e muito menos hierárquica, digamos assim. É uma liderança de influência, né? E a influência, ela é mais desafiadora, né? Porque a pessoa, você precisa ser atrativo, né? Você precisa agregar valor. Se você não agrega valor, a pessoa vai buscar outra referência ou outra influência. Mas, cara, eu ia jogar essa deixa lá no final, mas como normalmente a gente não segue a pauta aqui, e já que você falou do palhaço, cara, teve um dia que eu tava em casa, beleza? Como diria, zapeando no Instagram. E eu não sou um cara muito de Instagram. Ultimamente, tô um pouco mais, mas... Tá um pouquinho mais. Um pouquinho mais mesmo, cara. E minha mulher, inclusive, tem me incentivado a isso. Antes ela me incentivava pra mais, agora ela tá me incentivando pra menos. Ah, tá. A minha é só pra menos. Mas eu tava lá, cara, zapeando. E aí passou um vídeo, eu vi um sujeito bem parecido com ele. Com o Sapata. Narigudinho, tipo eu. Exatamente. Narigudinho. Em que sentido parecido, né? E com um nariz vermelho. Eu achei interessante, assim. E aí, cara, eu cliquei naquele troço e aí no começo eu não sabia ouvir vídeo. Ouvi áudio no... Ouvi vídeo, né? Mas ouvi áudio no Insta. Mas eu já aprendi, Carol. Você não sabia que você tinha que apertar de novo, assim? Exato. Mas essa hora no Reels, época né? eu já No tava Reels. bom pra caramba. Tem que apertar de novo? Cara, não sei. Não, é que eu não sei. Ah, você não sabe também? Caramba, cara. Então, mas aí eu cliquei lá e tal. Cara, e aí eu ouvi e vi o vídeo que me emocionou, cara. Me emocionou que Mas não era o Sapata. era o Sapata. Caraca. Coincidentemente. Plot twist. É isso. Porque você falou, ele parece... E era. E era uma coincidência enorme. Que é a menor máscara do mundo, cara. Mas você se vestiu de palhaço mesmo? Calma, cara, deixa ele contar. Você vai ter que ver. Você vai Tá. ter que ver Tá. e você vai ter que se emocionar. Caramba. Não, eu quero ouvir primeiro. Porque De também- onde vem a menor máscara do mundo, Sapata? Beleza, a menor máscara do mundo, ela tem 2 momentos. Vamos deixar a história mais pro final? Porque a gente Tá. abre um loop, né? E a gente desperta o interesse. da Tá bom, galera. beleza. Então a história emocionante sobre o palhaço que o Rafa viu, a gente fala mais pro final. Mas eu Tá. vou falar agora sobre o palhaço na minha vida, como que surgiu isso aí. Tá. Eu sempre acreditei muito em soft skills. Sempre. E existe um preconceito dessa galera de TI, ao qual eu me incluo, e vocês também, que hard skill é a vibe. Então você vê LinkedIn. Se você ficar lá no LinkedIn meia hora, você só vê pessoas falando de coisas relacionadas a hard skill. E eu nunca entendi, porque isso pra mim nunca fez sentido. Eu sempre fui autodidata. Então, como autodidata, eu olhava e falava assim, preciso aprender tal coisa. Abre, vai lá, estuda e faz e tudo bem. E eu percebo que 98% dos profissionais de TI, eles investem, eles gastam dinheiro e tempo buscando hard skills e não soft skills. Perfeito. Isso pra mim é algo que nunca fez sentido. Eu falei assim, não é possível. Né? Não é possível isso, ser dessa maneira. Tá? E aí eu comecei a colocar dinheiro em soft skills. Falei assim, eu quero fazer cursos que vão me trazer um conhecimento diferente desse que eu aprendo sozinho. Furar essa bolha, né? Quero furar essa bolha. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Fui atrás, e historicamente, né, um parênteses, eu cheguei a fazer curso de piloto de avião, eu tenho breve, sabe, eu fiz umas coisas assim meio malucas. E aí eu falei, qual é a bola da vez? Aí, palhaço. Quero fazer um curso de palhaço. E porque isso, de alguma maneira... Né, Já adulto, né? Já adulto. Você tinha medo de palhaço quando você era pequeno? Cara, Eu tinha mas medo da de onde palhaço, veio cara. o palhaço, cara? Assim, você... Não, palhaço, eu entendo. Palhaço é uma figura extremamente profunda. Demais. Não, isso é Extremamente verdade. profunda. Aquele filme, aliás, né, é sensacional. Sim, sim. O filme Palhaço. Eu não sei se você curte. Você curtiu esse filme? Sim. Eu acho sensacional. Extremamente Sim. profundo e reflexivo, em vários aspectos. A linguagem do palhaço, ela é profunda e reflexiva. É. E aí eu
tava num processo de... Mas eu tinha medo de palhaço, cara. Eu nunca tive. Eu não tenho essa visão. Os meus filhos têm, cara. É uma Sério? coisa, deve ser de pai pra É A porque minha as referências esposa são tem medo ruins, de né? palhaço. pode ser. E.T., Ronald McDonald, É. que mais? Tem, sabe, Tem o referências Coringa, são né? ruins. Tipo- Coringa, Vovó Mafalda, Bozo. Cara, a da vovó nossa Mafalda eu época. tinha medo, cara. Da Então, vovó velho, Mafalda, cara. Bozo, eu tinha medo. Mas o palhaço entrou num processo de autoconhecimento. Eu olhei e tem uma... Vamos contar a história, vai. Vamos contar a história, vai. Não vai ter jeito. Você Vai tá ter enrolando, jeito. mas eu não tô vendo. cara. Então não vai ter jeito. Bora, vamos lá. Um belo dia, na pandemia ainda, né? Tava na pandemia. Eu já tinha feito um curso de palhaço com o Márcio Balas. Uhum, grande Márcio Balas. Manda um abraço pro Márcio Balas. Abraço, Márcio Balas! É isso aí, muito bom. Jabá. É isso E aí, depois merece. eu pego o ingresso pro curso dele. Entendi. Aí fiz um curso de palhaço com Balas, nessa minha vibe de soft skills e desenvolver habilidades diferentes, mas assim, num primeiro momento foi um curso isolado. Já fiz improviso com ele também, porque eu falei, são habilidades legais, né? Mais Cara, teatrais de comunicação. Super, né? E pra qualquer função. Pra qualquer claro. função. Pra qualquer função. Improvisar, cara. Às vezes, numa tomada de decisão ali, você tem um insight. Numa ali. reunião que É você isso, tá, uma reunião. cara, que vem alguma coisa que você não tá esperando. Eu consigo imaginar uma reunião com o Sapata, ele... vocês, olha, gente... Improvisei, né? Mudei pra voz Silvio Santos. É isso. Né? E fiz alguns cursos, mas aquilo ainda não tinha uma aplicação prática direta na minha vida. Pandemia, né, fechado, eu trabalhando remoto. Na época eu não estava na Amazon, eu tinha feito uma transição. Meu filho, Lipão, estava tipo na minha diagonal, assim, estudando com a minha esposa. E aí Lipão vai lá e fala para minha esposa: mamãe, o papai não gosta de trabalhar no banco. Aí eu parei, olhei pra ele e falei: que foi, Lipão? Tipo, não, você olhou e falou, como assim, você sabe? Tá tão na cara assim. Não, mas, Como você sabe? mas aí tem uma reflexão importante. Eu falei: que foi, Lipão? Aí ele: não, nada, pai. Não sei se ele ficou com... Vou tomar uma bronca? Eu falei: pode falar. Ele falou: eu falei pra mamãe que você não gosta de trabalhar no banco. Aí eu peguei, parei, desliguei o que eu tava fazendo, mandei um WhatsApp pra minha secretária. Falei assim: derruba as minhas agendas da tarde que eu não tô legal, hoje não vai render. Fui pro banheiro, chorei litros e fiz uma reflexão importante, que é de fato olhar e falar assim: caramba, eu não sou do que reclama. Sabe, eu não sou o cara que reclamo. De olhar e falar assim: pô, não, era alguma outra coisa estava comunicando, né? E o corpo comunica 57% de tudo que a gente comunica, 57% é não verbal. Aí eu fiquei pensando, refletindo, tomei uma decisão, acabei saindo de lá, voltei para a Amazon. E no momento da minha volta para a Amazon, conversando com o Gus, meu chefe, ele me deu um livro. Falou assim: ó, Simon Sinek, Encontre o Seu Porquê, vou te ajudar. Start with why. É isso Aliás, vale muito. Cara, Aliás, vale um muito. abraço pro Gus. Um abraço pro... Pô, achei que você ia falar um abraço pro Simon E Sinek. pro Simon Sinek, por que Simon não? Por que não? Por que não? Why Por que not? não? Why not? o Simon Sinek, Simon Sinek, hugs. cheers from Brazil. Né? isso, Tipo, O Simon realmente tem um legado muito interessante. eu, cara, tive a oportunidade de uma palestra dele presencialmente, assim. O cara fora da curva. E quem estiver ouvindo a gente aqui, quiser ouvir um podcast bom de verdade, bom de verdade, tem um podcast dele, que é a Bit of Optimism. Tem um episódio com a Brené Brown e o Adam Grant. 2 episódios, aliás, que são sensacionais, cara. Fantástico. Sensacionais. Boa. E aí, nesse momento, fui, estudei meu porquê, cheguei à conclusão do meu why. E aí eu olhei... Cara, vamos só abrir um parênteses, porque eu acho que essa parada é bem importante. Vai, vamos. O why pro Simon Sinek é uma provocação do porquê, né? É tipo isso. assim, que raio que você tá fazendo nessa vida? É isso. Pra que você acorda de manhã? Por que você toma banho? Pra que você se movimenta? E a resposta não é a resposta objetiva do tipo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que botar dinheiro Eu tenho que pagar as na contas, mesa. né? Não é isso. É emoção. É muito mais profundo do que isso. O why drive, ou orienta, melhor dizendo, o como e o que a gente faz. Sim. É isso aí. Né? Então é um troço que não dá para responder o nosso why ou o nosso porquê, o nosso propósito. Talvez se a gente fosse traduzir, seria o propósito de vida que você tem. Né? Não dá para você falar isso de uma maneira muito simples. Né? Ela demanda uma reflexão profunda e cada um de nós tem um momento, talvez,
de chegar nesse porquê, ou de refinar. Talvez seja refinar. Porque você concorda que a gente vai refinando esse porquê ao longo do tempo também, né, Sapata? O meu demorou 6 meses. Pois é. Então o meu porquê... Talvez daqui a 6 anos esteja seja mais outro. refinado. Ou você... Não outro, mas a essência não refinado. muda, né? Isso, exato. O meu porquê depois desse exercício é o seguinte: criar conexões através do olhar e das palavras, de modo que eu possa despertar alegria e conhecimento nas pessoas. Não, fala de novo. Caramba, vai. cara. Fala de novo. Vai. Não, é sério. Vai. Criar conexões através do olhar e das palavras, de modo que eu possa despertar alegria e conhecimento nas pessoas. E aí, quando eu cheguei nessa frase, né, e a grande sacada do porquê, não é quando você olha o teu porquê, é quando as pessoas te identificam na sua frase, no seu porquê. Perfeito. E aí eu falei, caramba, esse sou eu. E aí você começa a pensar, como que você coloca isso em prática? Como que você coloca em prática o teu porquê no dia a dia? E aí o ser humano é mega atento a sinais, né? E eu tava lá, falei, nossa, a galera fala que eu sou engraçado. Ah, primeiro sinal. Segundo sinal, né? Propaganda do Doutores da Alegria na televisão. Nossa, segundo sinal. Ah, que legal. Terceiro e derradeiro sinal. Conversando com a minha esposa, ele falou, amor, por que você casou comigo, né? Você me amava? Ela, é óbvio que não, né? Você era engraçado. Aí, terceiro sinal, olha só. E aí eu falei, cara, é isso, vou tentar ser palhaço. E aí quando você começa a estudar a linguagem do palhaço, você descobre que para fazer Doutores da Alegria, aquela parada toda, tem que ser um palhaço profissional. Você já tinha feito o curso do Márcio Bala Tinha nessa feito época? uma vez. E aí eu falei, vou me aprofundar nisso. E aí, desse momento, eu comecei a me aprofundar. Fiz Balas de novo, fiz improviso algumas vezes, fiz Mauro Fantini, que ele foi aluno do Balas em algum momento do passado. E aí eu comecei a buscar mais da linguagem do palhaço com o intuito de colocar em prática o meu porquê para transformar as pessoas. Eu queria ajudar as pessoas de alguma maneira, devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu recebia. Então, eu ter voltado para a Amazon da forma que eu voltei, para mim aquilo lá foi mágico. E aí, eu quero devolver um pouco disso. E aí... Deixa eu só abrir um parênteses aí, que é importante fazer um parênteses para as pessoas. Porque você já trabalhava na Amazon, né? Foi talvez a casa que você mais se identificou profissionalmente, né? Pela Sim. cultura, etc., na AWS. Aí você teve essa passagem no bancão e aí volta para a Amazon, que tem que estar tudo conectado também com isso, né? É isso. E aí eu voltei, né, nessa vibe de exercitar o porquê e tudo mais. Achei isso muito, muito legal. E tentando buscar como eu devolvia, né, nessa vibe de transformar os outros. Mas a linguagem do palhaço ela é interessante, porque quanto mais você estuda, né, quanto mais você tenta olhar o prisma da menor máscara do mundo, mais você percebe que colocar a máscara de palhaço, você está tirando todas as outras máscaras. Então, quando você está no trabalho, você está na sua empresa, você tem uma máscara. Quando você está em casa, você tem uma máscara. E colocar a menor máscara, você volta para a sua essência, você volta a ser criança. Você tira as amarras que você tem no dia a dia. Os filtros. Os filtros. E aí me caiu um belo dia a ficha. Que Você fica meio nu. você fica nu. Você fica... Você se expõe, né? Você se está expõe. exposto. Você está exposto. E aí eu percebi que, no fundo, eu não precisava fazer aquilo, ser palhaço, para transformar alguém. A pessoa que precisava ser transformada era eu. Então, assim, antes de olhar e falar assim, puta, vamos lá, vamos num hospital, ou sei lá, fazer qualquer coisa para ajudar o outro, Tinha um Fernandinho Sapata. a pessoa que mais precisava sair do casulo ou tirar todos os filtros e amarras era eu. Interessante. E a linguagem do palhaço, ela me ajudou a Fazer olhar e falar assim, caramba, onde isso estava escondido? Sabe? Então, é muito louco. É muito louco esse momento, essa jornada. E eu tinha uma ilusão de olhar e falar assim, não, puta, vou criar conexão, olhar, palavra. Vou ajudar o mundo. Vou ajudar o mundo. Vou fazer hospital uma vez por semana, 2 vezes por semana, sabe? Não, quero ser mágico, quero... Que não tem nada errado. Que não tem. Até pode ser que você até faça tudo isso e muito mais, né? Já fiz algumas experiências, né? Então, assim, essa conexão é importante, mas no fundo, a transformação do palhaço, ela foi minha.
foi interna. Uhum. Eu me descobri. Interessante. E já fiz isso, né, em outros momentos, e você usa a linguagem no dia a dia, no trabalho. Uhum. Então, ser interessado para ser interessante, você aprende sendo palhaço. Então, você não aprende no livro de autoajuda. Né? Então, e aí eu falo muito para as pessoas falam, nossa, Pata, nossa, que legal, né? Onde que você se descobriu essa pessoa que você é hoje? Eu falei assim, então vamos aqui anotar? Bora lá. Então, curso de palhaço, curso de improviso, curso de hipnose, caminhadas de autoconhecimento. Tem um monte de coisa que você faz. Mas a grande sacada é, né, o pulo do gato. 99% das pessoas não estão dispostas a fazer isso para atingir o resultado. A pessoa olha e ela fala assim, não vou fazer um curso de palhaço, não quero me expor. Tá, você quer se comunicar melhor do que você se comunica como? Naturalmente. Jogando videogame? Exatamente. Lógico. Então, se aquele moleque de 11 anos do DX266 ainda não tivesse passado por isso... Exato. Seria algo muito diferente, né? E é engraçado porque as pessoas, elas olham a ótica de que a experiência, ela muitas vezes ela é empírica, né? Ou seja, tem relação com as suas experiências mesmo, né? Profissionais, pessoais. Então é interessante. Muita gente fala, eu sou tímido porque minha família... E a pessoa realmente usa isso, às vezes, como uma muleta, né? Fala, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Cara, e acho que nós três aqui, a gente conheço os dois aqui, né? A gente tem um perfil meio... Você está certo disso? Agora eu tô conhecendo mais, vai. Saímos do momento emocional, tira a música de fundo, aquela música, e agora coloca a vinheta do SBT. Exato. Cara, a gente tem esse perfil, acho, meio autodidata, acho que é uma coisa comum entre nós, assim, de aprender e tal, e não sei o quê. Mas assunto eu acho... de interesse, geralmente, né? Exato. Algo que você se interessa. Tem que estar afim, senão ferrou, né? Mas eu acho que esse híbrido é muito interessante e a gente se expor a situações diferentes e não perder a importância, não deixar de dar importância para as situações mais simples. Eu acho que essa visão ela é muito importante. Eu tive uma reflexão parecida muitos anos atrás que... quando eu vi a frase do General McRaven lá, eu não sou um cara que eu curto muito militar, assim, tá ligado? Mas eu ouvi essa frase nem sem saber de quem que era o cara e eu pirei. O General McRaven é, enfim, super conhecido lá pela operação que supostamente matou o Osama Bin Laden. Supostamente... Porque ninguém sabe, ninguém viu tal, mas deve ter matado mesmo. O cafofo do Osama, né? Você lembra do cafofo do Osama? Que cara, se você quer mudar o mundo, comece se arrumando a tua cama, cara. Eu nunca deixei mais a cama desarrumada. É tipo assim, aquele negócio entrou na minha cabeça de uma maneira assim, porque eu nunca dei importância. Você arruma a sua cama hoje? Cara, eu arrumo, assim, tem dia, por exemplo, que minha esposa arruma, por exemplo. Se eu levanto ela tá dormindo, ela Lógico, arruma. Né? Mas, cara, ela é prova, mas é porque é um negócio que entra na cabeça. Small tasks, achievements. Cara, né? é quase um ritual. E é isso que ele tá falando, sabe? Assim, cara, no final das contas, é tipo assim... Você precisa primeiro olhar para si mesmo, para as tuas responsabilidades, para as tuas limitações. Você tem que vencer, você tem que ser uma versão melhor de você mesmo para você querer agregar alguma coisa aos outros. Porque, by the way, de qualquer forma, é o que você falou lá no começo. A liderança é o exemplo. Né? Então a gente se importa com a pessoa e em troca disso, que não seja algo interesseiro, mas a pessoa se interessa com aquilo que a gente está falando. Esse processo de conexão ele é fundamental. E ele só vai acontecer se a gente der o primeiro passo. Acho que esse é um ponto importante. Né? A gente, é uma coisa tão óbvia, né? A gente trabalha para depois receber. A gente não começa recebendo para depois trabalhar. Né? Então tem que semear. Parabéns, velho, pela transição. Parabéns pela coragem, né? De largar não, né? Mas de trocar uma dinâmica que até é mais materialista e assim, não tem nada de errado nisso. A gente, né, trabalha para ter o dinheiro, para poder dar uma melhor condição para nossa família, para ir para a Praia de Carneiros, dentre outras. Numa quarta-feira. Numa quarta-feira. De sunga branca. É isso aí. Isso. Mas... Tomando mimosas. Essa eu não me lembro da sunga branca. Mas é isso, cara. E me conta um pouco assim, hoje... Esse palhaço, né, essa menor máscara do mundo, ela se desdobrou em outras coisas. E hoje você tem ajudado muita gente nesse caminho, né? Conta um pouco sobre como é ajudar pessoas que sofrem de glossofobia, né? Ou, vamos falar assim de novo, a gente sabe que comunicação é extremamente importante para que as pessoas coloquem a sua máxima capacidade de influência, né? Para que elas desabrochem, né? E elas consigam atingir um público de maneira mais efetiva, mais verdadeira. Conta como é essa jornada hoje aí. Cara, muito legal.
quando a gente olha e fala de comunicação, tem uma máxima, as pessoas acham que comunicação é dom. Uhum. Não, não é. Beleza? Não tem a Concordo. fila da comunicação, Sim. não tem a fila da matemática. Não tem. Tá? Então não é dom, é treinável. Uhum. O que acontece é parte das pessoas não conseguem se comunicar, né? Então glossofobia tem relação com medo de falar em público. Ela não consegue falar em público ou falar para 2, 3, 4 pessoas por algum trauma. Tá bom? Então, trauma é uma das maiores causas do medo das pessoas em falar em público. Tem um percentual de quanto isso representa nessa equação? Difícil dizer. Não Mas dá- é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas... Foi feita uma pesquisa na Inglaterra algum tempo atrás. O maior medo dos respondentes é falar em público. Sim. Seguido por insetos e, por último, a morte. E aí eu faço uma piada. Imagina você ser picado por uma aranha peçonhenta num púlpito, fazendo uma palestra e morrer. Você juntou os 3 piores medos e, né, Transformou em uma coisa só, né? e ferrou com tudo. Então, quando você vê a pessoa, tem medo de falar em público. O ponto é, esse medo, né, as pessoas que têm medo, você pode 2 blocos diferentes. Um, trauma, o outro, falta de técnica. Perfeito. Tá bom? Quando a gente vai lá e olha para trauma, Tem técnica pra falar em público? tem técnica. Você vai contar hoje. Arrasta para cima. Arrasta pra cima, né? Sacanagem, vai, a gente pode dar dicas aqui. Até porque você é o maior comunicador do Brasil. Quanto vale o show? Ora, Rock! Sai, Silvios! Vem pra cá, Ai, vem cara. pra cá. Ai, não sai mais. Curiosidade, você assistiu a série do Silvio? Essa que saiu no Star Plus, né? Se não estiver enganado. Não, me deram uns feedbacks Legal. e aí eu fiquei Aí meio você assim, ficou meio, não vou assistir. não vou assistir. Tá bom. Fiquei meio, ainda não... Tá bom. Eu tenho medo de Você é desses, né? assistir, Eu também Tudo sou. bem. não sei. Cara, desculpa aí o parênteses, Não, só imagina, porque... sempre vale. Sim. E aí, eu descobri, né, nessa parte do que é trauma, que a hipnose é uma das formas mais eficientes para você tratar o trauma das pessoas. Por quê? Porque normalmente esse trauma acontece quando você tem lá entre 0, 8, 9 anos. Tá? Então, tem um caso, né, de um rapaz... 0... 8, 9 anos ali é um limite. Entre tá 0 bom. e 9 Entre 0 e 9 anos. anos. Ah, tá bom. Que é o momento que a gente entende que é fechado o fator crítico. Né? Então, é mais ou menos na época que você deixa de acreditar em Papai Noel. É quando você desenvolve os seus traumas, as É suas isso. crenças limitantes, muitas vezes. É isso. Tá bom. Tudo dentro desse bloquinho. Interessante. E a hipnose te ajuda a entender Destravar e o porquê tá lá. E aí um rapaz, há muito tempo que eu mentorei, ele... eu falei, tem algum trauma que você lembre? Tá? Ele falou, não, nenhum trauma. E aí, durante o processo de hipnose, ele comentou que ele estava na sala de aula, na frente da professora, pedindo para ir no banheiro. A professora não deixou e ele fez xixi na frente da sala toda. Trauma instalado. Com Ele sucesso. não lembrava Não disso? lembrava Cara, disso. mas existem traumas que a pessoa simplesmente apaga da cabeça. Isso, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele é super inteligente. Ele faz isso exatamente para você não passar por aquilo de novo. Ele cria o bloqueio, que é te o protege, ele te protege. entre aspas. é a né? situação de luta ou fuga. E Faz sentido. esquece porque aquilo é um sofrimento, né? Lembrar Exato. daquilo é sofrer, né? Então, e aí, um exercício rápido. Vocês lembram o que vocês estavam, já que a gente falou do Bin Laden, né? Vocês lembram o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro? Todo mundo lembra. E no Eu dia lembro. 12? Lembro. Não. Do Não 12 lembra. não. Por que você lembra de Lembro 11? nem ontem que eu tava fazendo. Vocês sabem? por Porque que você foi lembra? impactante. Porque tem emoção atrelada. Interessante. Então, o nosso cérebro, tudo que tem emoção atrelada, isso vai para o seu subconsciente e, dependendo do nível dessa emoção, o seu cérebro protege para você não sentir mais aquilo. Então, na hora que você vai na frente de algumas pessoas, o cérebro ele tá olhando e ele fala assim: caramba, na frente de pessoas de novo, eu já vi essa cena. E aí você fica, taquicardia, você começa a ficar né, estragado, ou você trava, né, ou você vai ficar suando, ou você fala, não quero ficar aqui, vou fugir. Isso é uma proteção de um trauma. Uma vez o trauma resolvido, e aí, Como é que resolve o trauma? Peraí, cara, peraí. Vamos lá. Como é que o cara resolve o trauma? O cara que fez xixi lá na frente e tal. Vamos lá, vamos voltar pra esse cara. Mas antes até tem uma pergunta, por exemplo, você falou que ele foi numa sessão de hipnose. Você que fez a sessão de hipnose com ele? fiz, Ah, tá. aí eu fui atrás. Você pode me hipnotizar agora? Posso. Tá.
A gente brinca de hipnose. Beleza. Mas, cara, até tem uma pergunta com relação a essa questão da infância, né? Porque dizem que a primeira infância, ali até os 9 anos, como você falou, de fato tem uma influência muito grande. Você lembra Você lembra de coisas assim da sua infância? Eu lembro muito pouco da minha infância, cara. Cara, eu Muito também pouco, lembro muito pouco. Isso é bom ou é ruim? Pra você que tem uma visão mais científica de talvez ter estudado isso. Eu lembro pouquíssimo da minha. Então, assim, acho que não tem normal. uma relação então, normal, de bom ou né? ruim. Beleza. Não É tem que, uma tipo, a minha relação de esposa, bom por exemplo, ela lembra de coisas, assim, de, sei lá, 4, 5 anos, mas talvez tenha relação com a emoção. Sim. Então, de repente, eu fui pra Disney com 5 anos de idade. Cara, é uma coisa assim, né? Fica marcado. Fica marcado. É. Realmente, eu não lembro, assim. Eu falo, nossa, gente, com 4, 5 anos, não lembro onde eu tava, o que eu fazia. Também não. Exato. Eu tenho Flashbacks, assim, flashbacks. né? Pequenos Isso flashbacks. normal, flashback normal. Mas, sob hipnose... E você tem que falar do cara que fez xixi na frente. Não, é ele. Como é que esse Vamos cara, voltar pra como é ele. que resolve esse cara? Sob hipnose, tem um processo que as pessoas... existe um mito, regressão. Uhum. Né? Então, quando eu perguntei o que vocês estavam fazendo em 11 de setembro, você acabou de fazer uma regressão. Sim. Você voltou, resgatou uma memória Fato. e trouxe ela aqui. Antes da gente começar a gravar, você não lembrava disso. E você não lembrou até eu falar. Então E isso é considerado subconsciente. Total, Perfeito. total. E aí você recebeu um estímulo para ter uma lembrança, né, e resgatar aquilo e trazer para cá de novo. Uhum. Quando a gente olha para tratar isso é terapia, tá? Então você olha, fiz xixi, tá, terapia. Aí você tem linhas diferentes de terapia. Uhum. Perfeito. Aqui eu olho, né, tenho mentores nessa linha e já usei, né, não atuo como hipnoterapeuta diariamente, mas já usei algumas vezes. Extremamente eficiente. A hipnose em 1, 2 sessões consegue ter resultados extremamente positivos. Tá? Então, com esse rapaz foi assim. Numa sessão de hipnose de 2, 3 horas, você faz o processo e aí ele ressignifica aquele trauma. Né? Então, você adulto, olha e entende que tá tudo bem, né? Aquilo lá aconteceu e tá tudo certo. Você ressignifica aquele processo e a partir dali, esse trauma ele deixa de te incomodar na proporção que ele incomodava. Ainda tá lá? Tá. E sempre vai estar. Você só Sempre aprendeu vai. a trabalhar com aquilo, né? Você aprendeu a lidar com a emoção. Perfeito. Então, terapias, linha freudiana, por exemplo, Uhum. segue essa mesma vibe. Poucas pessoas sabem, né? Freud foi hipnólogo. Então a galera fala, hipnose, né? Psicanálise tradicional, a galera tem umas rixinhas. Ou isso ou aquilo, né? Não é ou, é e, né? Uhum. É e. Então, E tem também, acredito que um aspecto científico por trás disso, né? Não é algo só... Porque é o que você falou, né? Tudo está instalado ali. A gente tem uma super máquina, né? O nosso cérebro é muito complexo para se entender plenamente, né? E é o que você falou, às vezes talvez existem ferramentas para acessar isso, esse subconsciente, né? tem uma curiosidade legal sobre o que você falou de ciência, é muito louco. Hipnose, né? Existem milhares de estudos que comprovam a eficácia da hipnose cientificamente. E, muito louco, no Brasil, juridicamente, a hipnose ela é aceita dentro de um processo. Então, vamos supor, eu estava lá na cena do crime e eu não lembro Teve o que um trauma aconteceu. ali, né? Você pode utilizar a hipnose para lembrar como foi aquele momento. Uma placa, fazer um retrato falado. Uhum. Então, a hipnose hoje ela é aceita no Brasil, né, como um mecanismo para um processo, juridicamente. Uhum. Tá? Então, dentistas fazem hipnose, cursos de hipnose para poder fazer um tratamento sem anestesia. Tatuagem. Né? Essa tatuagem aqui de trás, do Caminho da Fé, que inclusive hoje faz 1 ano que eu estava no Caminho da Fé, eu fiz sob hipnose. Você não sente dor. Então, hipnose tem um monte de práticas legais. Daria pra gente falar horas de hipnose. Muito bom, cara. Faz 1 ano que você fez o Caminho da Fé? 1 ano hoje, completou hoje. E o que te faz ir lá e fazer o Caminho da Fé? O que te motiva a isso? Autoconhecimento. Ainda naquela vibe do soft skills, que é Fazer várias coisas para... como que eu olho para dentro. Né? Eu acredito muito no modelo de aprendizado de imersão. Então, para mim, o caminho da fé... Sai do ambiente que você está acostumado Exato. e vai para um outro ambiente diferente, dentro de um cenário diferente, para despertar uma reflexão mais profunda. Né? Tem um desafio de fazer uma caminhada de Sim. 100 e tantos quilômetros em 4 dias. Como seria aquilo? Né? E eu tenho uma hérnia na L4 L5 na S1. Abraço, doutor Alberto. Poxa, tem alguma que tá boa? É da lombar. Elce, A orelha tá bem. a orelha boa. tá boa. Tá boa. E aí,
eu fiquei apreensivo. Falei, como vai ser no caminho com a hérnia? Porque na época que eu tinha as crises, eu não ficava 15 minutos em pé. Me doía. Né? Em um dos reinventos que a gente estava junto, a gente estava na fila daquele do beisebol. Não sei se você lembra. Para mim isso aqui é muito marcado na minha cabeça. Tava eu, você e seu irmão. Foi emocional, né? E a gente estava na fila do beisebol lá, a gente estava aguardando. Eu estava agachado, porque eu não estava aguentando de dor. Né? E Tô era ligado, minha hérnia. agora eu lembrei. Você lembra disso? Agora eu Então lembrei. era minha hérnia. Ele não estava chorando, ele estava com dor mesmo. Minha Né? perna adormece, né? Caramba. E aí, nessa vibe, né, de me desafiar, eu falei, pô, vou lá. E aí eu tinha uma expectativa, né, Rafa, de falar assim, tá bom, quando eu chegar em Aparecida, ao final do processo, o que eu vou fazer? Você fica, né, pensando nisso. E é um exercício de desapego, porque na hora que você decide fazer o caminho, tem uma lista de coisas que você vai levar. Então você fala assim, você vai levar 3 cuecas, mas são 4 dias. Leva 3 cuecas que dá. Meia. Não faça as contas. Não é não matemática faz. exata nesse caso. Único tênis. Cobertor térmico, né? Porque pode dar muito ruim. Então, assim, Até porque você tem que racionar algumas coisas ali também, né? Você raciona tudo. Você vai Porque ter que carregar muito peso, tudo, exato. né? Você vai levar 10 litros de água, né? 10 litros, 10 raciona quilos nas tudo. costas. Então, Né? Não não vai pode com fazer uma nada. Kombi atrás carregando as coisas. Exato. Você não pode fazer nada. Trilhas no geral, né? A gente tem essas experiências, é bem interessante mesmo. E aí, já começou ali o desapego. Não é o que eu... eu tinha um mindset inicial que era, o que eu vou deixar para trás? E aí, na semana que antecedeu, que eu tava arrumando as coisas, virou uma chave. Que é, o que eu vou levar comigo? Muda muito a abordagem. Muda mesmo. Muda muito a abordagem. E com Não é o amizade que tá assim... faltando, né? Com o que eu amizade tenho. assim, que amigos eu deixei para trás. Não! É que amigos estão comigo até hoje. E aí eu falei, cara, que top. Já ligou uma chavinha. Fui pro caminho, 4 dias percorrendo, fui com a minha esposa. E ao final, última curva, né, tem uma plaquinha, né? Você chegou, última curva, você entra no santuário, entra no estacionamento, subi a escada, parei em frente à basílica que ia começar a missa. Eu fiquei inerte. Olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim. E agora? Aí eu, a missa começa em 15 minutos. Vamos sentar, né? Vamos sentar? Vamos. Tá, sentamos, um olhando pro outro. Aquela mão. E aí? Legal, né? Legal. É isso. Aí eu falei, que merda. É isso? É isso. Aí eu, Ponto de interrogação. né? Aí eu falei, não é possível. Aí depois você pega uma van, volta pra casa. E eu ouvi durante o caminho de uma pessoa que passa por você, né? E todo mundo que passa por você no caminho te deseja um bom caminho. E uma das pessoas virou pra mim, olhou e falou assim: o teu caminho começa quando este termina. Agora. Aí eu olhei e falei assim, profundo, reflexivo. Esse cara fala pra todo mundo. Esse cara Esse fala Esse cara isso pra para todo mundo, né? E O cara aí na chega em casa pra pensar. segunda-feira, né, que foi a primeira segunda pós Caminho da Fé, virou uma chave, porque eu comecei, sabe quando você começa a fazer o TBT, né? Eu comecei a lembrar o que aconteceu, os lugares que eu visitei, o que eu comi, o que eu sentia, as pessoas que eu conheci, a história das pessoas que eu conheci. E nessa hora eu falei assim, chegar lá era o que menos importava. A jornada... O A caminho é experiência, o né? mais importante. cara, virou uma chave pra mim. E, cara, eu vi esses dias uma coisa muito louca sobre isso, porque... Era pra falar de tecnologia hoje? Não, né? Cara, esse podcast Falamos, é Open, falamos. open Tá lá, ó. Talks. Sobre inovação, liderança e tecnologia. A gente falou sobre tá. liderança, falou sobre várias coisas. A gente falou sobre o DX266. Mas, cara, eu vi uma vez eu acho que foi no podcast também, não sei, alguém falando sobre como a experiência é realmente o que importa e como geralmente Total. a experiência é uma reflexão de algo do passado. Então, eu vou dar um exemplo. Cara, eu fui pra Argentina uma vez com a minha esposa e eu lembro esse dia como hoje. A gente foi jantar num restaurante, na Ricoleta, sei lá, não sei que, uma região X lá de Buenos Aires. Ela deixou a bolsa dela atrás da cadeira e, cara, quando ela foi buscar a bolsa, não tava mais lá. Só que eu tinha acabado de chegar do avião e meu passaporte estava lá dentro da bolsa dela. Cara, nesse dia eu fiz boletim de ocorrência,
No outro dia eu tive que ir na Embaixada Brasileira. Ela perdeu tudo que tinha na bolsa, a própria bolsa. E, cara, hoje a gente dá risada dessa história. E a gente fala, cara, você lembra aquele vez que... Então, olha que doido, porque é a reflexão do pós. Muitas vezes você passa um baita perrengue numa viagem, mas a experiência, aquilo que você recorda até rindo, né? Por Sem quê? dúvida. Porque tem a ver justamente com isso que você falou. Tem a ver com a reflexão de o que aquilo te agregou, te trouxe. Às vezes momentos felizes, momentos tristes. E momentos tristes também são reflexivos e nos trazem experiências, né? Então, Caralho. é bem interessante isso. Porque aí você faz meio que uma jornada na tua cabeça, né? É muito louco isso. Muito bom, cara. Eu preciso falar disso aqui que tá na minha mão, cara. Eu acho que é super isso, importante, Rafa, porque na eu acho tua que mão? é um sonho. É um Peso sonho pra de papel. tudo. Ah, boa. Exatamente, cara. O Zapata, ou o Fernando, ou o Fefe, Gatinho. Qual é seu sim pra você? ele escreveu um livro, cara. A gente tem que falar disso, porque eu acho que é uma história bacana. É um tempo de dedicação muito grande, que eu acho que ajuda a gente também na reflexão, junto com o Dário Goldfarb e o Alexandre Moraes. Alexandre Moraes? Não, é outro. O Alexandre de Moraes. Tiago Moraes, é que eu tô pensando, né? O Ferinha, Fera! Fera do baile. Maurício Munhoz, o Zilo, Marcelo Zilo Neto, grande Zilo, Zilão, abração. O Gus, Gustavo Santana. Esse manual aqui, ó, esse guia, cara, é um livro em inglês, cara, não é só um livro, cara, ele escreveu um livro em inglês. E todo mundo é cara. brasileiro aí? AWS Certified Security Study Guide Specialty SCSCO1 Exam. É isso aí. Se você quer tirar a certificação de Specialty de segurança da AWS, Este é o livro. É isso. vai pagar royalties pro Zapata e Companhia Limitada aqui. Muito legal, cara. Parabéns, cara. É um exame difícil. Eu nunca fiz. Não espero não fazer. Mas é um exame que, cara, paga muito bem quem tem. Vamos falar real aqui, né? A gente sabe não só para que as pessoas façam com dinheiro, mas também, cara, vamos lá. Pensando em hard skills é bom e faz bem, ajuda as pessoas a se desenvolverem. E, cara, mais que escrever o livro. Eu tô vendo aqui, ó. Over 100 electronic flashcards. Ou seja, tem recursos digitais ainda, né, Exato. atrás aqui, pelo que eu tô entendendo. Caramba, meu. Cara, os caras... E eu ganhei. Você Eu ganhei. ganhou? Que jeito. O podcast ganhou. Não é brincadeira, é verdade. Ganhei. Deixa na prateleira. Mas, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência de escrever um livro. Eu acho que isso é legal, porque tem muita gente... Aqui a gente tá falando de um livro extremamente técnico, Super é para um técnico, público de nicho. Mas exige dedicação, né, Porra, cara, entendeu? E assim, por ser técnico, você não tem muita licença poética, né, bicho? Tem que Nenhuma. falar real, né, velho? não Se é zero, é zero. Se é um, é um. Não This tem is what it is. meio, né? Como que é? Qual que é essa experiência, cara? Me conta o que transformou você, o que te ajudou. Boa. O primeiro ponto, você perguntou se todo mundo é brasileiro. Quase todo mundo. Ah, tá bom. Né? O Dario e o Munhoz. não. Dario. Muito Tá. bem. Por isso que teve que ser. Não, brincadeira. Foi em inglês, óbvio, pra ajudar mais pessoas, né? A gente sabe. E... Vai sair versão em português só por curiosidade? Não, em sem, inglês. sem previsão para português. Pra voltar aquele tema que a gente fala que o inglês é super importante na carreira Exatamente, técnica, cara. né? Até mais importante muitas vezes o conhecimento técnico, porque olha, Exato. você não vai ter acesso a isso se você não falar inglês. E vocês fizeram um livro pro mundo, né? Exato. Fizeram Sim, um foi livro lançado pro mundo. nos Por Estados isso, Unidos. só pra galera entender que não é porque assim, eu quero ser legal, eu quero ser ferradão e faço um livro em inglês, porque eu sou bom. Não, é porque o objetivo era que atingisse o maior público possível global, né? A Cybex que fala? Isso. A Cybex, ela é americana? Americana. A editora. Ah, que Isso, legal. Foi lançado lá. Mas esse livro tem uma história interessante. O Zilão, um belo dia, estava em casa, deitado já. E aí eu tinha um hábito, hoje bem menos, de pegar o celular antes de dormir. Hoje em dia eu viro ele lá, coloco o despertador e esqueço o telefone. Um belo dia, peguei o telefone, tinha uma mensagem do Zilo falando assim: Sapatinho, a gente vai escrever um livro. Aí eu olhei e falei assim: deve ser engano. Vou nem responder, né? Foda-se. Larguei lá. Ignorei. Aí peguei, né? Falei assim: legal, do que, né? No outro dia. Mandei. Aí, certificação de segurança. Aí eu mandei um kkkk. Mas Né? Quem sou eu na fila do pão, né? Então, Zilo, né, é um dos nomes. pra quem não conhece, o Zilo é um dos nomes mais referências no mercado de segurança do Brasil, né? Ele é um monstro. Sim. nessa vibe. Aí eu mandei um kkkk. Né? Tá tudo certo. Né? Engano, certeza. Um belo dia chega um invite na minha agenda, né? Um convite. Discussão sobre o livro. Eu falei, caralho, estão falando sério mesmo. Aí entrei nessa copa, tudo bem, pessoal? A gente vai falar do que aqui mesmo? É do livro. Eu falei, do livro.
Mas vocês sabem que não tem nada a ver comigo segurança, né? Aí eles falam, não, tem aqui uns capítulos de DevOps, tem uns negócios que tem a ver com você. Ah, legal, aí eu acho que dá. Top. Quando você fala de escrever um livro, você vai do êxtase, né, da animação máxima, a um momento de falar assim, caramba, eu vou fazer um livro. E na hora que você senta, o primeiro dia para escrever a sua primeira frase, você vai pro inferno. Você vai ao fundo do poço. O que eu vim fazer aqui? É a primeira coisa que você pensa. Porque aí, normalmente, você fala, pô, qual é o tamanho do capítulo, né? Você tem toda essa dinâmica. E depois ainda você fala, por que eu topei fazer isso em inglês, né? E aí muda tudo, né? Porque eu já fiz um rabisco de um livro no passado, em português, já não é simples. Não. E aí falei, pô, vamos lá, né? Conversei com alguns amigos que já tinham feito algum livro. E aí, um deles me falou assim, ele falou, ó, o teu cérebro, ele tem uma dificuldade ímpar em pensar em outro idioma. Isso para todos os seres humanos, até para aquele que já está morando lá um tempo, é que o que acontece é que ao longo do tempo, o cansaço mental ele diminui. Ele falou, então, recomendação, escreva do jeito que vier na tua cabeça. Português, inglês, tal. Depois, em algum momento, você vai fazer um processo de tradução e vai refinar. Aí o Gus falou assim, eu desenvolvi um método. O método dele chama vômito. Aí ele falou, ó, você tem que escrever sem parar e só não vale apertar backspace. Ah, tá errado. É meio brainstorm o negócio. Vai. Então, e aí você vai. E aí eu comecei a usar o método do Gus, do vômito. Cara, e o Gus é um cara... Você olha pro Gus, ele não vai criar um... Você olha pra ele, cara certinho, tranquilo, sereno. Ele não vai dar esse não nome, fala né? palavrão. Ele não vai dar esse nome pro método dele. Pô, Gus, você me surpreendeu aqui, Ó, cara. eu acho que o TPZ tá ficando legal. Né? Você começou a entender de onde vem? O TPZ foi melhor. Aí você vai, vomita tudo. Depois você vai fazer uma primeira revisão para aquilo fazer sentido. Aí eu fazia mais uma revisão para terminar de traduzir eventuais palavras em português, porque eu tentei fazer a maior parte em inglês que eu conseguisse. Sim. E depois daquilo, né, o Gus vinha para fazer o que a gente chamava de dar a boniteza no texto, que era, com esta palavra, esta cola mais. E aí, porque o Gus já tem um livro publicado também, aí ele foi lá, desenrolou, né, tudo aquilo ficava bonito, a gente mandava para a editora. A editora fazia o processo de revisão e voltava. Quando você acha que você acabou o capítulo, ele volta. É tipo um bumerangue. Vai, capítulo! Pá! Na tua cara. Aí você tem que arrumar. Aí você manda de novo pra editora. E assim vai. Dá uma raivinha da editora? Ah, não, né? Que você sabe que eles estão falando... Porque a culpa não é deles, né, cara? A culpa não é deles, a culpa é do cara que tá escrevendo, né? E aí, juntamos, né, toda essa galera de peso para escrever, cada um dentro da tua especialidade. E aí manda pra editora, aí, né, faz todo o processo, flashcards, exercícios, tudo que tinha que fazer. Telas, né? Printa a tela para os labs, né? Faz tudo isso para garantir que tá funcionando e tal. Manda pra editora, aí depois eles terminam a edição. Na hora que você fala, tá pronto, vamos lançar no dia tal, aí você fica ansioso, né? Vou entrar na Amazon para ver se vai. Ai, caramba, vai na Amazon, cadê? E aí na hora que aparece lá, você fala assim, caramba, cheguei. É isso. É isso. Você tirou um print? Você tirou um print? Tava até hoje, né? Tirei um print. E aí, bom, quando né? chega o físico, que você pega... É diferente, né? Você fala assim, caramba. Dá um orgulho. É tipo um filho, assim? É tipo um filho. É tipo um filho. Dá um orgulho. É muito legal. Você fala assim, cara, fiz parte desse projeto. Porque é um projeto de muitas mãos. Claro. Desde os revisores técnicos, né? O Dani Garcia também tava com a gente aí. Os revisores técnicos que ficavam, né, nos Estados Unidos. Enfim, tem a história de toda essa galera. Então... você poder compartilhar um pouco do teu conhecimento junto com outras pessoas, referência no mercado, e conseguir gerar algo que fica, né? Porque a grande sacada do livro, o Gus sempre fala isso, o conhecimento técnico do livro pode ser que ele se perca. Pode ser que você abra aqui hoje, vai tem estar desatualizado uma tela amanhã, né? que não é a mesma tela que está lá na console. Fato. Pode ser que aconteça. Mas o conceito, ele... permanece. Então, a ideia de escrever um livro técnico é tomar um cuidado em escreva conceitos, porque o conceito fica por muitos anos. Isso é verdade. Pode ser que o como fazer mude, né? Ele mude. O que e o why, né, o porquê, não, eles vão continuar. Então, a ideia do propósito, né, do Simon Sinek, do círculo dourado, ele se repete até nesse bloco de papel, que é, se você focar muito
né, em como fazer a sua obra, ela fica desatualizada muito rápido. No porquê e no o que o conceito Se perpetua. se perpetua, ele dura mais, ele vai ficar vivo por mais tempo. Então Interessante. foi uma experiência maluca. Num primeiro momento, eu falei, nunca mais vou escrever um livro na vida. Porque né, não tem filho, árvore e livro. Eu já fiz os 3, tô fazendo hora extra aqui. E aí, agora, recentemente, mais precisamente no último fim de semana, me deu um estalo. Falei assim, vou fazer mais um livro. Breaking news aqui. É breaking news. E aí? Tô nessa vibe. Agora já tô... Quero fazer um livro. Mas fazer não um livro, técnico agora. Não técnico. De alguma maneira técnico, mas não técnico nesse conhecimento aqui que a gente está dizendo. Mas né? mais nos aspectos de comunicação, né? Exato. Então eu tenho duas ideias aqui que comecei a discutir com a editora. Um deles é falar sobre o caminho da fé, que é um caminho de autoconhecimento. Por mais que ele seja um caminho religioso, um caminho católico, é muito mais do que isso. Ele é um caminho de autoconhecimento para qualquer um, para qualquer religião. Isso. Cara, isso é uma deixa... É importante que você falou isso, porque as pessoas elas associam muito, né? E, enfim, religião é um troço que eu adoro. Eu adoro estudar, porque eu acho que a história da humanidade ela se mescla muito com a história das religiões. Mas é importante a gente desvincular, né? Porque é um processo de autoconhecimento muito grande, cara. É recomendado para qualquer um que queira, de alguma forma, investir um tempo em si mesmo. Os aprendizados, eles valem, né? E Exato. Aí, e um parênteses antes, né? Já te cortei. Quando você decide ir para o caminho, tem uma outra variável, que é o caminho precisa te escolher. Porque durante a jornada, durante a caminhada, aconteceram coisas que pessoas se machucaram. Sim. E as pessoas saem de lá. Dá pra dar ruim, E, por exemplo, se ela não tivesse se machucado, né, não tivesse quebrado o pé, talvez ela tivesse morrido, porque ela não tinha condição de fazer aquilo sozinha. Uma das pessoas do caminho. Então o caminho, ele olha e fala, esse aqui não é o seu momento. Eu vou te deixar aqui no primeiro dia. Pro seu bem. Pro seu bem. Para você entender que esse não é o seu momento. Então o caminho, ele te escolhe. Então você tem que estar aberto para ir para o caminho, para se desafiar, para se autoconhecer dentro da tua fé, né? Que fé é muito amplo, dentro da tua crença. Até porque existe uma diferença de religião e religiosidade, né? São duas coisas diferentes. Total. E aí você tem que estar aberto. Mas depois que você está lá, o caminho te escolhe. E aí, de novo, o fim não importa. Porque ela não chegou em Aparecida, mas ela aprendeu, talvez mais do que eu que cheguei. Então, pode ser. É muito louco. Então, um projeto... Caminho da Fé. Quero colocar essa história num papel de alguma maneira. E um outro, eu quero falar sobre comunicação. Como que você se comunica melhor. Né? E aí, levar isso para a ideia da menor máscara. Enfim, como que eu conto essa história para ajudar a transformar outras pessoas em comunicação. Acho que é... O Chacria não falava? Quem não se comunica se estrumbica. É isso aí. Não era? Sim. Cara, ele tava certo desde sempre. Muito certo. É isso aí. Seja lá o que o velho estrumbicar quer dizer, né? Eu estrumbico, tu estrumbicas, não? Dá pra conjugar. E é isso. Eu costumo falar que a vida ela é um alinhamento de objetivos e gestão de expectativa, né? Então, assim, cara, como que você faz isso? Falando, se comunicando, né? Quantas vezes... Eu tenho uma história engraçada. Eu tenho um amigo que ele namorava uma menina e, cara, sempre que eles iam na pizzaria, pediam pizza de marguerita. Ela gostava, ela amava. E ele pedia, comia. Um belo dia eles casaram, né? Meu amigo, Rafael, casaram. Opa! Errou? Obrigado. Casaram. Não, chama Rafael também. Casaram. Mas errou, o cara casou, errou, né? Assim, casamento é piscina gelada, né? Brincadeira, amor. Não, casamento acho que tudo, né? A nossa é aquecida. Ainda bem que eu não falei nada. É boa, a piscina aquecida. A nossa é uma jacuzzi, né? E aí, cara, eles casaram. E aí, um mês depois de casados, vamos na pizzaria. E ela falou, marguerita? Ele, cara, eu odeio pizza de marguerita. Tipo, cara... Assim, precisou casar pro cara se libertar. Então, assim... Não, mas, cara, essa é uma história engraçada por quê? Porque é o que você tá falando. A comunicação, ela é essencialmente para gestão de expectativa e alinhamento de interesse. Essencialmente. Né? Então, cara, se você não tem minimamente a capacidade de se comunicar, e aí pode ter 1 milhão de
Por que ele não falava que não gostava? Por medo de desagradar? Não sei, cara. Podia ter inúmeras razões. Talvez esse medo que você fala, né? Isso às vezes pode ser um pouco ruim, né? Eu, por exemplo, você sabe, né? Eu falo mesmo, né? Isso às vezes é um pouco ruim, né? Mas é o que você falou, acho que tem uma dosagem certa e, cara, comunicação é o skill, na minha opinião, principalmente nessa era de abundância, graças à AI generativa, etc. É o skill que, cara, a AI, por enquanto, não vai substituir. E os bons comunicadores, de fato, são as pessoas que, na minha opinião, sempre vão ter essa capacidade de se redescobrirem e se reconstruírem, que foi exatamente o que você fez. Né? Exato, porque a comunicação e a persuasão, elas andam juntas. E persuasão tem relação com emoção. Enquanto AI generativa e outras coisas desse tipo, elas não dominarem a emoção, que é algo que o ser humano sabe fazer, eu acho que a gente não chega nesse patamar. Tô muito com você nessa linha de raciocínio. Né? Tô muito com você. Eu acredito que vai revolucionar como já tá fazendo. Sim, lógico. Um monte de coisas. Mas emoção é um treco difícil. Não tem como emular um palhaço, né? E é a conexão entre as pessoas, né, gente? Eu acho que assim, eu tô com vocês. Eu acho que a conexão, a maneira como a gente se comunica é uma escolha do nosso modo, é uma expressão do nosso modo de ser. Então a gente vai atrair aquilo que a gente fala, né? Sejam as relações, por exemplo, você falou, cara, eu sou um cara que eu falo o que eu penso. Eu sou assim também. Eu sou um cara que fala o que eu penso. Só que tem um ponto. Eu gosto de pessoas que falam o que pensam. A minha maior dificuldade em comunicar e me relacionar com pessoas é quando você percebe que a pessoa não fala na sua cara aquilo que ela espera. E parece uma coisa tão óbvia, mas ela não é. Às vezes não é que a pessoa não fala porque ela é má e porque ela quer falar pelas costas. Às vezes ela não consegue falar. Então, a gente... E eu acho que comunicação... Isso vale, por exemplo, o tema de culturas. Na medida... Agora... nos últimos anos faço parte de uma organização multinacional, então eu passo a ter a possibilidade de conversar com pessoas ao redor do mundo. A comunicação não é a mesma. Esses cursos que você falou sobre aqui no Brasil, sobre improviso, sobre comunicação, eles não vão funcionar na Índia ou no México, ou talvez em outros lugares. E tá tudo bem, né? Porque é a maneira como a gente se expressa. Então, eu acho que invariavelmente se comunicar é fazer escolhas. Né? A gente faz escolhas. E quando você escolhe algo, você deixa de escolher outras coisas, você renuncia a outras coisas. Então, eu acho que tomar consciência do potencial que a gente tem e do que a gente está atraindo com a nossa palavra é um processo extremamente importante. Cara, eu queria te agradecer demais por isso. De verdade mesmo, eu acho que... Uma aula de comunicação. Uma aula de comunicação, exatamente, cara. Eu acho que super importante para tudo isso. Né? A gente... acho que a sua carreira em tecnologia é extremamente vitoriosa, você é um cara de sucesso, você faz parte hoje de uma das maiores organizações de tecnologia do mundo, que é a AWS, né, subsidiária da Amazon. Mas eu não tenho dúvida de que a sua carreira como estrategista de comunicação, esse é o nome que você dá agora, talvez tenham outros no futuro, mas como comunicador, eu tenho certeza que vai ser ainda mais vitoriosa, cara. Porque não tem nada, parece clichê, mas aquele provérbio chinês de que investir em pessoas é o melhor investimento que a gente pode fazer, ele é verdadeiro. Então, se você investindo nos computadores, cara, deu tanto certo, investindo em pessoas, cara, vai dar muito mais certo. Porque essa emoção que você falou, ela reanima a gente, ela deixa a gente feliz, né? Porque a gente se retroalimenta com os outros. Né? Então, parabéns pela tua jornada, parabéns pelo teu caminho. E você tem um termômetro aí, né? Que é o seu filho. Exato. Os dois, né? A Duda e o Lipão. Exatamente. Hoje no sentido de que ele falou, né? Você não tá feliz. Se hoje ele estiver feliz fazendo trabalhando, né? Atuando como estratégia de comunicação, já é um bom. E o Lipão hoje tá tranquilo? Falou assim, papai tá gostando do trabalho? O Lipão tá tranquilo e é muito louco que nem sempre a gente lembra de agradecer. Né? Então eu aproveito, né, para agradecer. Lipão, obrigado. Você salvou o papai. Porque de fato... Coisa. A gente não sabe, né? Puta, o que pode acontecer com um ser humano, uma pessoa que está fazendo algo que ela não está feliz? Até onde vai? Né? Então, isso que o Lipe fez de forma ingênua. Comunicação direta e objetiva. Ele já mostrou, né? Ali a comunicação dele de alguma maneira. Né? E super me ajudou a tomar uma decisão.
E parabéns por ter ouvido ele, cara. Ouço demais. Porque é isso. Às vezes nós, quanto pais, a gente se coloca na posição de líder de que a gente está sempre ensinando. Mas o quanto as crianças, às vezes, com as perguntas fora da caixinha deles, tocam em pontos extremamente sensíveis. Eu queria te pedir 2 coisas. Uma, como é que a galera te encontra? E 2, o que a gente não perguntou aqui que você acha que é importante falar? Boa, vamos lá. Então a galera me encontra fácil no LinkedIn, Fernando Sapata. Você vai me encontrar. Não é sapato, é sapata. Sapata. Feminino Fernando. do sapato. É a mulher do sapato. Isso. Em algum momento no passado, a galera me fala, cara, cadê o Female Shoes? Horrível. Então, Nossa. Fernando Sapata no LinkedIn. Boa. No Instagram é Sapata Fernando. Então é @Sapata Fernando. E essa pergunta, ela é complexa, né? De você olhar e falar, o que a gente não perguntou que está faltando? Eu sempre gosto de levar isso para um cenário de aprendizado. Então, assim, se você não perguntou, é algo que talvez não tenha acontecido, ou algo que talvez não tenha tanta relevância, ou algo que talvez não transforme a vida de quem está nos ouvindo. Então, acho que vale muito mais a gente pensar, e vou liberdade poética para mudar o negócio, para a gente pensar mas e o futuro? Né? Então, o que eu gosto de pensar é assim, estou super aberto para continuar ajudando as pessoas dentro do meu propósito, né? Que é criar conexões através do olhar e das palavras, de modo que eu possa causar alegria e conhecimento nas pessoas. Então, acho que meu grande objetivo é despertar alegria e conhecimento nas pessoas, e a minha missão é o que eu vou continuar fazendo. O que passou, se não perguntou, não é relevante, sei lá. As pessoas conseguem responder isso quando vocês perguntam? Consegue. O sol... Cara, Consegue, porque a gente, como host, a gente é ruim pra caramba. a gente tem talvez tenha perguntas que a gente não legais. perguntou, né? Não, mas, cara, no geral, assim, as pessoas realmente têm essa... Brincadeira. Não. Eu acho que ninguém nunca, na verdade, né? Às vezes é alguma coisa adicional, assim, poxa, eu esqueci de falar aqui, estarei... É o merchan, né? Exato. Não precisa fazer merchan, mas acho que... Mas é legal, é uma reflexão importante. E eu sempre digo, né? Tudo que eu participo é uma troca, né? E é uma troca muito louca, né? Porque eu vim aqui, contei um pouco, né, da minha história, da minha trajetória, e ao final quem leva o presente sou eu, né? Que é uma reflexão de tudo que a gente conversou, né? O que faltou? O que faltou? Né? Então, eu tive um insight, um aprendizado para a gente fechar, né? Antes que daqui a pouco o rapaz ali, ele já aperta o botão, ele ejeta a gíria, né? É que gratidão virou meio clichê. Né? As pessoas viram e falam assim, gratidão. E eu participei de uma imersão no último fim de semana, né, de comunicação oratória. Muito bom, a gente precisa falar disso também. Não, só um parênteses para linkar com o que eu falei, né? Fique em paz. Que é arrasta para cima, né? As pessoas acham sobre isso lá no Instagram. @Sapata Fernando. E quando eu cheguei na sexta-feira nessa imersão, foi uma imersão com o Johnny Galvão, rei do storytelling, papa do storytelling aqui no Brasil, o Denis Pena, que é o fundador da Apollo Palestrantes, e o Marcelo Marrom, né? Comediante e um monte de outras coisas que a gente pode dizer que ele faz. E aí existiam já grupos formados na sexta, porque vários palestrantes já renomados no mercado estavam lá para transformar suas palestras no que, né, o programa, o movimento chama Palestras Fora de Série. E eu estava meio isolado. Então assim, falei, caramba, todo mundo se conhece. Olha que é uma só. bolha, na verdade, às vezes, né? Exato. Nossa, 300 mil seguidores. 50 mil seguidores. E eu lá, com 1.052. Porra, mas você já tem 1.000, cara. Parabéns. Eu tava feliz, comprei. Aqueles caras. 1.052. E aí, tava lá, né? E aí, enfim, aconteceu a imersão e no domingo, né? Ao final, depois de tudo que aconteceu lá, eu fiquei pensando, né? Puta, que palavra, né, que a gente poderia definir como foi isso. E, de novo, gratidão virou clichê, e contei tudo isso para falar para vocês que acho que a palavra que definiu lá atrás e define um pouco
de hoje, do que vocês estão fazendo como projeto, é generosidade, o que é bem diferente. Então, vocês estarem dispostos a ouvir a história das pessoas é algo muito importante. E é ser generoso, é dar espaço e dar voz aos outros. E o que aconteceu comigo nessa imersão foi uma imensa generosidade dos outros 59 que estavam lá. As pessoas estavam lá e elas ouviram a minha história. Então eu sempre digo isso. Quem sempre está disposto, né, a ouvir o outro de forma genuína, como a gente está fazendo aqui, é ser generoso. Então, muito, muito, muito obrigado pela generosidade de vocês em me convidar e trazer todos esses assuntos divertidos que a gente falou hoje. Muito legal, bom, cara. Muito legal mesmo. Obrigado, vocês velho. são foda. Pode Tamo falar, junto. Valeu. Pode falar. Vocês são foda. Muito bom, cara. Foi legal demais. A gente tá muito, muito feliz de ter recebido você. E, cara, hoje o Gui não tá aqui. Cara, hoje eu vou fazer. Vai lá. Vou fazer, pode Silvio, dividir não, pera. Vai, olha. Hoje o Vai, você Silvio olha. vai falar. Vai, Cara, Silvio. olha, você pode curtir esse vídeo, você pode clicar no sininho para ser notificado, você pode compartilhar com amigos. E o que mais que pode fazer? Silvio 2. Mas você pode pegar o link, sabe, aqui no Brado, o navegador, clica em cima do link, copia, mas aí você vai mandar para sua filha número 1, para sua filha número 2, para sua filha número 3, para todos os contatinhos do grupo do condomínio, o grupo do condomínio causa discórdia. Você pode, manda para todo mundo e manda nas redes sociais. Você tem que divulgar, espalhe essa mensagem. Adorei. Muito bom. Muito bom. E, Você cara, tá segue a gente gravando, lá. Carol? Você Carol tá gravando também aqui. Hora a hora. Mas a gente segue a gente, né, no Spotify, no YouTube, Open Talks Podcast. E, cara, acho que é isso, né? Semana Muito que vem tem bom, mais. cara. Semana que vem tem mais. Um grande abraço pra todos. Mais um abraço. Valeu. Silvio! Mas Tchau, vamos Vamos aplaudir!